Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Esses conteúdos que eu venho trazendo para vocês aqui no YouTube, com o objetivo de divulgar, né, a minha prática, a minha experiência profissional, mas também passar conteúdos de forma gratuita, mas que tragam benefícios para a prática de vocês como profissionais, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho uma experiência de alguns anos aí na área da fitoterapia, basicamente desde quando eu comecei. O primeiro curso de fitoterapia chinesa que eu fiz foi em 2013, né? Então já faz aí mais de 10 anos que eu trabalho nessa área. Sou acupunturista desde 2013 também, né? Trabalho na área de medicina chinesa. Então trouxe um pouco aqui de um conhecimento que nem sempre é tão próximo dos acupunturistas do Brasil. Na verdade, quando a gente vai pensar em fitoterapia chinesa, ela nem deveria ser desvencilhada da acupuntura, porque todos esses são pilares importantes da medicina tradicional chinesa. Mas o que aconteceu com a vinda, né, da medicina chinesa para o Ocidente foi que ela se separou, né, basicamente, e muitas vezes ela é ensinada como um conhecimento à parte, ou até muitas vezes, para muitos acupunturistas, acho que é algo diferente do que se sabe praticar. Então vamos desmistificar um pouquinho esse conhecimento, né? Ver como ela pode ser aplicada, quais são seus princípios. Aqui é uma introdução breve. Claro que a gente precisa de um curso mais aprofundado para aprender a aplicar no dia a dia. Mas se você tem dúvida, não sabe direito de onde veio, como que é esse conhecimento, tá aqui um pouquinho para vocês. E já fica a dica, tem mais um vídeo no canal onde eu aprofundo um pouquinho mais essa história da fitoterapia chinesa, desde os seus primórdios, com os primeiros autores, lá os imperadores, até chegar no conhecimento científico que nós temos hoje. Então, aqui a primeira coisa que é importante a gente se atentar é a questão de terminologia. Muitas palavras, muitos termos são utilizados, mas basicamente eles estão centrados na mesma coisa, que seria o quê? A fitoterapia chinesa, a farmacopeia chinesa. O que seria isso? Então, seria o uso de substâncias que chamadas na literatura de matéria médica, ou matérias médicas, que na verdade são produtos com finalidade terapêutica, né? Essa seria a tradução mais adequada, que lá no compêndio, nos bulários chineses, envolve reino mineral, vegetal e animal. Porém, aqui no Brasil, a gente tem toda uma resolução lá de 2014, que é a RDC 21 de 2014, foi renovada em 2017, em 2019, está disponível no site do próprio Ministério da Saúde para consulta esse texto, onde aborda a produção e comercialização de produtos da medicina tradicional chinesa. Aqui no Brasil, então, a gente só pode usar reino vegetal, algumas coisinhas de mineral e cogumelos, tá? O reino animal nos compostos da fitoterapia chinesa aqui no Brasil ainda não é permitido o uso, tá bom? Antes que alguém fique com dúvida, esses compostos animais lá na China, eles também são industrializados. Não são compostos animais feitos de uma maneira sem cuidado, sem controle. Também é feito com todo o rigor farmacológico, tá? Muitos países usam compostos animais na sua farmacologia. Japão usa, a Alemanha usa. Então, assim, pode ser que mais para frente a Anvisa decida liberar esses produtos de origem animal, pode ser que não. Por enquanto, essa é a resolução que a gente tem. Mas de maneira geral, pessoal, fitoterapia, farmacopeia chinesa, significa a mesma coisa. É porque quando a gente fala fitoterapia, o termo fito se remete a plantas. Como a farmacopeia chinesa não é só de plantas, alguns autores não concordam com esse termo, apesar dele ser o mais utilizado. Então aqui eu trago ele como sinônimos, né? É o termo mais utilizado é fitoterapia chinesa mesmo, apesar de etimologicamente a palavra não estar tão correta, mas podem ficar à vontade de usar qual termo vocês quiserem. Já quando eu falo em fórmulas magistrais chinesas, como está ali, aí eu estou falando de outra abordagem. Eu estou falando de fórmulas utilizadas há milhares de anos, descrita nos compêndios de medicina tradicional chinesa, aonde você tem essa formulação já pronta, ela não é mudada, ela é considerada hoje patrimônio intangível da humanidade dentro de alguns pareceres, ou seja, são fórmulas já pré-formuladas lá em outras dinastias que são utilizadas até hoje e você não mexe nelas, você usa apenas essa fórmula. Por exemplo, quando a gente fala na Ma Huang Tang, que é uma fórmula associada a que a erva principal é a marruang, que é a efedra. São 4 ervas que compõem essa fórmula. A erva principal é a marruang, que é a efedra. A erva, né, secundária, a erva que vai trazer esses efeitos secundários, é a erva que é a canela, guizi. Nós temos o prumos, que é a terceira erva, essa erva general que direciona
o efeito dela para a superfície, para a parte respiratória. E como erva que vai harmonizar tudo, a gente tem o alcaçuz, né? Então, essas 4 ervas, independente do país que você tiver, você pediu uma Mahuang Tang, você vai ter uma fórmula feita a partir dessas 4 ervas nas proporções adequadas para cada uma delas. Então, quando a gente fala em fitoterapia, eu posso utilizar desde ervas nos seus preparos mais simples, como um chá feito em casa, aquela hortelã que eu tenho ali no quintal de casa, aquele cravo que eu compro no mercado. Tudo isso pode ser usado para fitoterapia. Tudo isso é válido para o tratamento dos pacientes, desde que eu tenha o conhecimento técnico para quê? Para fazer essa recomendação de uso, fazer essa prescrição de acordo com os princípios da MTC. É isso que a resolução nos fala, é isso que o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde nos respalda. Você não pode prescrever pelo uso popular, porque a vizinha comentou, o vizinho comentou. Você tem que ter um embasamento. Então, você precisa ter lá aqueles conhecimentos básicos de medicina tradicional chinesa, conceitos dos 5 elementos, dos 5 sabores, das energias, do frio e do calor, né, do yin, do yang, para saber prescrever. Então, se eu tenho um paciente que tem lá uma coriza transparente, nós sabemos, quem aí já é estudioso da área, que nós temos uma síndrome provavelmente de frio. Então, eu vou entrar com uma erva de aquecimento, aonde o cravo pode ser utilizado, a canela pode ser utilizada, o anis estrelado pode ser utilizado. Se eu tenho um paciente com coriza amarela, uma expectoração amarela, pegajosa, isso me mostra uma síndrome de calor. Quando eu tenho uma síndrome de calor, eu vou ter que entrar com ervas que vão refrescar esse paciente. Aí sim a hortelã é uma boa alternativa. Então não é todo mundo que apresenta sinais de resfriado que eu já entro com hortelã, já entro com anis estrelado. Eu preciso saber fazer o diagnóstico na medicina tradicional chinesa para fazer a prescrição. Isso é fitoterapia, isso é farmacopeia básica. Agora, eu tenho uma síndrome clara de invasão de vento frio no meu paciente. Aquela fórmula que eu comentei, a Mahuang-Tang, é uma fórmula específica para expulsar fatores patogênicos externos, como vento e frio. Então, aí eu tenho uma fórmula magistral chinesa mais completa, mais ampla de ação, e eu faço a prescrição a partir do meu diagnóstico energético, que é característico da medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente fala no termo fitoterapia, é interessante que mesmo num site brasileiro, eu tenho essa origem da palavra lá num conceito chinês, né? Onde o fito seria vegetal, como eu disse, e terapia, né? Do tratamento, mas é um processo de utilização de ervas medicinais nas suas diferentes formas para uso terapêutico, de acordo com as tradições milenares populares, que aí entraria a tradição milenar da medicina tradicional chinesa, ou por métodos de pesquisa científicas, que daí seria uma fitoterapia baseada na bioquímica, nos componentes ali, né, da planta, que daí já é um estudo muito mais apropriado para o farmacêutico, para o biólogo e outros profissionais que vão estar estudando no laboratório. Nós temos que saber, quando eu contrato um curso de fitoterapia, se eu estou fazendo um curso de base científica, de base bioquímica, ou se eu estou estudando as plantas na sua base de uso da medicina tradicional chinesa. De maneira geral, independente de qual linha, o objetivo final é equilibrar esse organismo para que o paciente consiga se recuperar. Ele mesmo utilize os seus recursos naturais da fisiologia humana para que tenha essa recuperação da doença. Então, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, nós temos aí 4 pilares básicos de intervenção terapêutica. Eu tenho a acupuntura, que é a mais conhecida no Ocidente. Eu tenho uma técnica de massagem ou massoterapia, que é o Tuiná, também muito difundida no meio dos cursos de massoterapia, dos terapeutas que querem fazer trabalhos manuais. A dietética chinesa e a fitoterapia, ou farmacopeia chinesa, ela vem complementando, né? Lá no livro do Imperador Amarelo, do Huan Ti, nós temos um capítulo onde ele fala: é necessário atacar as doenças pelo uso externo de agulhas e pelo consumo interno de ervas. O próprio livro do Imperador Amarelo, que é a nossa referência de medicina tradicional chinesa, traz a orientação de que não adianta eu atacar a doença por uma via apenas. Eu sempre tenho que combinar agulhas e ervas, porque é o meio externo e o meio interno sendo tratado. Então, quando eu penso de maneira mais completa, fazer medicina tradicional chinesa seria fazer as intervenções desses 4 pilares, mais ou menos, dependendo do que o nosso paciente está precisando. Para você ser um profissional completo, você precisaria ter o conhecimento mínimo de cada um desses conhecimentos, né? A dietética, então, ela viria... A dietética e a fitoterapia usam os mesmos princípios, aqueles 5 sabores, né?
Do fogo eu tenho sabor amargo, da terra eu tenho sabor doce, do metal eu tenho sabor picante, da água eu tenho sabor salgado e da madeira eu tenho sabor ácido, aqueles 5 sabores. Também as 5 cores dos alimentos, a textura e assim por diante. Eu uso esses alimentos, né, em pequenas quantidades, porque ele vai fazer parte da minha alimentação do dia a dia, mas por muito tempo. Então, se eu sou uma pessoa que na minha família ou no meu histórico médico pessoal eu tenho problemas renais, eu vou me preocupar em abastecer o meu alimento água, sempre consumindo alimentos que podem ajudar, né? Gergelim, por exemplo, algas, tubérculos e outros alimentos, peixes e assim por diante, a longo prazo. Agora, quando eu estou falando de fitoterapia chinesa, eu estou falando de uma ferramenta muito mais intensa em potência que visa tratar um distúrbio momentâneo. Então, eu estou um dia lá na academia, faço minha atividade física, saio da academia e entro num banco, onde tem um ar-condicionado ligado muito forte. O meu corpo estava suscetível e eu tenho a invasão daquele vento frio ali. Eu posso ter um ataque do vento frio, do vento frio ao meu organismo e, consequentemente, desenvolver sintomas como temor ao frio, né? Normalmente, quando há uma invasão superficial de frio, eu tenho ausência de transpiração, porque é como se a nossa energia Wei ela tivesse fechada por esse frio que é uma energia Yin, né? Eu tenho coriza transparente, de consistência mais líquida, eu tenho uma dificuldade, né, em me aquecer, eu quero a todo momento consumir líquidos quentes, comer coisas que me aqueçam. De maneira geral, tem aqueles sintomas gripais, com uma dor no corpo mais superficial, não é uma dor articular, é uma dor mais sensação que algo agrediu. Muita gente tem essa sensação de estar gripado, né? Isso é uma característica clássica da invasão do vento frio. Então, não quer dizer que essa pessoa tenha uma suscetibilidade ao frio, que ela tenha uma suscetibilidade ao vento já do organismo. Quer dizer que aconteceu um problema momentâneo. Aí, naquele momento, eu vou entrar com uma ferramenta que é atacar aquele tipo de distúrbio para fazer o organismo se recuperar. Aquela formulazinha que eu falei lá no início, a marruantang serviria aqui, a erva efedra serviria, a cebolinha, aquele tempero que a gente usa para comida, preparos também fitoterápicos com ela podem ajudar e assim por diante. A canela poderia ajudar, o anis estrelado. Então, só alguns exemplos de ervas que poderiam ser utilizadas, né? Então, essa é a diferença básica. Dietética, pequenas doses por um longo período, fitoterapia, doses mais concentradas por um curto período. Normalmente, em torno de 15 dias é o ciclo terapêutico da fitoterapia chinesa. Então a gente tem as citações, como eu disse para vocês, ali seguindo o que está escrito no slide. Então não utilizar este conhecimento seria assim perder uma importante ferramenta da medicina chinesa para nós terapeutas que queremos ajudar os pacientes. As formulações, né, então elas podem ser desde ervas simples prescritas individualmente até combinações, né? Quando você vai combinar ervas, aí sim eu aconselho você fazer cursos mais específicos. Em breve, na minha página das plataformas de cursos, eu vou disponibilizar um curso de fitoterapia chinesa mais completo, onde a gente estuda de forma pormenorizada os detalhes do diagnóstico, da prescrição, diversas ervas brasileiras e fórmulas magistrais. Por quê? Eu preciso saber quais características de cada erva me permitem combiná-las. Não adianta eu combinar ervas aleatoriamente, porque eu posso ter princípios diferentes. Eu posso ter uma erva com princípio de aquecimento, uma erva com princípio de resfriamento, e aí elas vão se anular. Então, aqueles conhecimentos de MTC você precisa ter para utilizar de forma adequada a fitoterapia chinesa. E aí, outra coisa bastante interessante, né? É possível substituir as ervas. E quando a gente pensa, o Brasil é o país mais rico em flora que existe no mundo. Então aqui, se a gente estudasse com mais cuidado, nós poderíamos ter ainda um uso melhor ainda desses nossos produtos. Porém, a gente também não pode esquecer da diferença de história. Nós somos um país de 500 anos e a China é um país de 5.000 anos de história. Então, também esse tempo de uso dos recursos naturais disponíveis no nosso território faz diferença, né, nessa cultura aí do uso da fitoterapia. Então, quando eu vou comprar um produto, isso aqui serve também para quando eu vou indicar para o meu paciente que para ele fazer uso de uma planta ou de uma erva, ou quando eu mesmo vou adquirir um produto. Primeiro, contatar os fornecedores, conferir a qualidade, tomar muito cuidado porque erva extremamente triturada, erva mal acondicionada, erva em embalagem transparente,
erva a granel, tudo isso não é bom, né? Quanto mais abrigo de oxigênio e de luz uma planta tem ali, ou um alimento que seja, melhor a condição dele de oxidação. Tudo vai oxidar em contato com a luz e com o oxigênio, e isso vai tirando as propriedades terapêuticas de qualquer produto. A produção própria, eu vejo que alguns locais estão utilizando. Eu dou aula no Brasil todo já há bastante tempo na área de medicina chinesa, e lá em Cascavel, no Paraná, tem uma farmácia que eles têm bastante produtos derivados de calêndula e eles têm a própria produção de calêndula. Então, isso mostra, né, que a produção própria pode ser um recurso para indústrias, farmácias e assim por diante. Ter uma rede de contato onde você conheça outras pessoas que também trabalhem com fitoterapia para avaliar a qualidade de produtos, né? Conseguir, às vezes, uma compra com melhor qualidade, melhores condições de preço e assim por diante. E, obviamente, o mais importante seria esse último quadrinho, que é conhecer, né, as plantas, conhecer os produtos. Não dá para você, por exemplo, prescrever uma espinheira santa para um paciente sem nunca ter visto uma planta, né, uma folha. Você, quando pega uma folha de espinheira santa na mão, você percebe nitidamente por que ela chama espinheira santa. Então, por isso, de novo, aquela questão de ervas muito trituradas. Não vai ser uma boa. Beleza? Das preparações simples, né? Aqui alguns exemplos básicos, só para vocês conhecerem. Os chás, né? A gente divide ele em dois tipos de preparo. A decocção e a infusão. Decocção é quando você cozinha por um tempo a planta e depois deixa ela abafada por um tempo na água quente. A infusão é quando você ferve a água, desliga o fogo e aí sim adiciona a erva e deixa ela ali um tempo no abafamento, né? Como que eu escolho o que eu vou usar com qual método? Quando você vai estar usando casca, caroço de fruta, raízes, sementes muito duras, você vai precisar cozinhar ela por um tempo, né? Mas cuidado, porque assim, normalmente quando a gente fala de flor, a gente fala, a flor você vai só deixar em infusão, porque você não precisa cozinhar ela por muito tempo. Mas o anis estrelado é uma flor. Só que quando ele fica seco, ele fica muito duro. Ele parece uma madeira. Então eu vou precisar fazer a decocção. Essa textura da parte da planta que eu estou usando é muito importante. Então as referências colocam de 10 a 15 minutos para cada processo. Então, se eu vou fazer decocção, eu cozinho a planta por 10 minutos, 15 minutos, desligo o fogo, tampo, deixo mais 10 a 15 minutos. Quando eu vou fazer a infusão, eu fervo a água, desligo o fogo, coloco a planta, tampo e deixo por 10 a 15 minutos. Os refrescos é quando eu vou fazer uma trituração da planta, então a minha extração é a frio. Eu posso triturar num liquidificador, num pilão, num mixer, né? Eu quero extrair essa planta de maneira de triturando ela, e aí depois eu coo e faço a ingestão. O xarope, que é muito difundido no Brasil todo, né? É aquela terapia de vó que a gente até brinca, onde você faz um chá mais concentrado e proporcionalmente adiciona açúcar ou mel para dar conservação, sabor e proteção, né, para aquele preparo, por isso ele vai durar mais tempo, né? A gente faz um meio hiper concentrado de açúcar, que consequentemente evita contaminação por bactéria e outros patógenos que podem vir a contaminar o seu produto. Diferente de um chá que não vai ser adoçado, então consequentemente ele está mais suscetível à contaminação. E a tintura, que a gente tem em alguns livros, mas eu particularmente não aconselho se fazer em casa, porque existe uma farmacotécnica própria para isso. Então, quando eu prescrevo tintura para os meus pacientes, eu peço para eles comprarem na farmácia e isso vai ser feito por um farmacêutico ou por uma indústria de maneira bastante controlada e segura para o seu paciente. Então, tinturas normalmente eu recomendo fazer a compra lá numa indústria ou numa farmácia. Então aqui eu trouxe um conhecimento básico para vocês saberem o que é a fitoterapia chinesa. E eu trouxe um pouquinho da minha história agora só para vocês saberem de onde surgiu essa curiosidade. Né? Na verdade, a minha família sempre trabalhou, né, com plantação, com hortifruti, então eu sempre tive muito contato com ervas, temperos, alimentos. E quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura, eu me interessei e fui buscar a formação. Como eu disse para vocês, o primeiro curso de fitoterapia que eu fiz eu acabei em 2013, né? Na verdade, eu comecei em 2012 e acabei em 2013. Então, nessa história, eu fui buscando várias formações, então eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para vocês. Já volto naquele slide ali, só para a gente fechar depois. Então, aqui foi uma viagem para Taiwan que eu fiz em 2017.
né? Ali no fundo, aqueles potinhos amarelos e brancos são todas as fórmulas que eles tinham disponíveis. Então, o Dr. Schenck, aquele de camisa azul clara, ele prescrevia e os pacientes saíam, né, da clínica já com as suas fórmulas. Aqui há algumas fotos na montanha lá de Taiwan, na Alishan, né? Que é uma das maiores montanhas de produção de chá do mundo. Aqui uma plantação de Camellia sinensis. Foi muito legal conhecer. Aqui um outro curso de fórmulas magistrais que eu fiz com 2 professores de uma faculdade da China também. Aqui é uma apresentação de 2 trabalhos que eu apresentei no Congresso Mundial de Acupuntura, no 19º Congresso Mundial de Acupuntura, que foi em São Paulo. Então, os 2 trabalhos que eu apresentei foi um trabalho escrito por mim e por minha esposa. A gente fez um trabalho sobre as plantas brasileiras utilizadas conforme os princípios da medicina tradicional chinesa, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Enquanto o outro trabalho ali é saúde da mulher e fertilidade, aonde eu fiz um relato de caso, onde a gente tinha exames de sangue acompanhando as taxas hormonais dessa paciente, onde ela foi melhorando a qualidade desses exames para que ela tivesse a fertilidade ali preservada. Era uma mulher de 39 anos. Nesse caso, eu utilizei tanto planta brasileira quanto fórmula magistral. E mesmo com 39 anos, com alterações hormonais, a gente conseguiu com o tratamento reverter esse quadro, ela engravidou e hoje o filhinho dela já está com mais de 2 anos aí, após o sucesso desse tratamento. Então, eu quis chegar nesse slide para voltar para vocês aqui nesse daqui. São algumas formas que a gente tem de trabalhar, mas basicamente vocês vão ter 2 recursos principais. Que ou é utilizar plantas brasileiras conforme a medicina tradicional chinesa, ou utilizar fórmulas magistrais. Para isso, você vai fazer cursos diferentes, ou então no mesmo curso onde você aborde os 2 temas, tá? Independente de qual linha de fitoterapia você escolher, você vai precisar de 2 formações diferentes ou de conhecimentos diferentes. Além do que, aquele conhecimento básico de 5 elementos, yin e yang, diagnóstico e medicina tradicional chinesa vai ser fundamental. Vai ser impossível você fazer uma prática adequada de fitoterapia chinesa sem ter esse conhecimento básico prévio. Então aqui eu trouxe para vocês também algumas fotos das aulas que eu já dou há alguns anos. Então nas aulas presenciais, nós normalmente levamos as ervas, eu levo as ervas chinesas, aqueles potinhos verdes são as ervas brasileiras para vocês verem a característica, a textura, a cor, né? Então é bastante interessante a gente fazer um raciocínio dentro da aula, depois do conhecimento técnico. Aqui uma outra turma também, onde a mesma estrutura para vocês verem que eu sigo um padrão nessa formação, né, das aulas com os profissionais. Essa cerimônia do chá, onde eu também, do lado esquerdo ali da foto, eu tenho a cerimônia do chá, onde a gente utiliza aqueles utensílios menorzinhos e a gente consegue fazer uma explicação de como essa cerimônia do chá funciona. Aprendi com meus amigos taiwaneses que moram aqui no Brasil, a família Lin, que foi eles que me acolheram e me possibilitaram ir para Taiwan fazer o estágio. Do lado direito eu tenho um xarope lá, então eu tenho ervas que são bastante conhecidas. Eu tenho canela, eu tenho cravo, eu tenho anis estrelado, aquela que parece uma madeirinha amarela é o alcaçuz, que ele vai trazer uma harmonia para todas as fórmulas, né? Então a gente aprende tudo isso nas aulas. Então, eu queria agradecer, né, aqui essa breve apresentação e dizer também que me siga no Instagram, tá ali bruno.maroc, siga aqui os vídeos do YouTube, do canal do YouTube que eu vou postar com uma certa frequência para vocês. E quem se interessar, em breve estarão disponíveis os cursos de formação. Esse curso de fitoterapia eu vou fazer ele no modelo online também, com todo esse conhecimento, com as práticas filmadas para vocês da cerimônia do chá. Então vai ser bastante interessante. Eu estou à disposição. Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem lá no Instagram. E em breve nos vemos em mais vídeos, tá bom? Inscreva-se no canal, curte o vídeo ali para ajudar a gente e um abraço a todos.